Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Para darmos início ao estudo desta manhã, vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, lição 172. A conquista do conhecimento é um logro pessoal intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido e ninguém pode usurpá-lo de quem o possui. Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando-o, se já o possui, ou iniciando-o, caso tenha experimentado o prazer que ele se exterioriza. O homem que sabe conduz-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é responsável por males sem conta. Queridos irmãos e irmãs, elevemos nosso pensamento a Deus, ao querido Mestre Jesus, agradecido, Senhor, por mais um estudo do seu Evangelho de Amor e Luz em nossa casa. Que possamos, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, podermos assimilar todos os ensinamentos que aqui serão passados pela nossa irmã. Para tanto, pedimos seu amparo e a vossa proteção e a permissão para iniciar o estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Paz e alegria a todos os corações, amigos. Hoje, então, vamos finalizar esse capítulo 26, que, como o nosso irmão falou, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Esse capítulo, ele não tem instrução dos espíritos, ele é todo escrito por Allan Kardec. Ele que fez todos os comentários, todas as orientações, mas a gente sabe que essas orientações que ele aqui colocou foram baseadas também em outros textos de espíritos, comunicantes. E que esses irmãos, ele selecionou todas essas partes que nós estudamos durante esse período. A questão do dom de curar, as questões das preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. E, para finalizar, nós vamos estudar o item 9 e o item 10, que encerra esse capítulo. Porque a gente sabe que, na época do Cristo, existia mediunidade, certo? A mediunidade não nasceu com Allan Kardec. Só o termo médium, os termos aplicados, que são utilizados a partir de Allan Kardec. Porque antes de Allan Kardec trazer a codificação da doutrina espírita, eles eram conhecidos como ledores, como irmãos que conseguiam se comunicar, mas não com a palavra de médium. E médium quer dizer o intermediário, o que está no meio, o que traz a comunicação dos espíritos. Como Chico falava, ele dizia que ele era o carteiro. Ele era o carteiro que recebia a mensagem e transmitia essa mensagem para os demais.
Porque o carteiro faz isso, não é? Ele não escreve a mensagem para o outro. Ele só é o veículo de fazer com que aquela mensagem daquele irmão chegue até o outro. Então ele se considerava o carteiro. E nessa questão da mediunidade gratuita, muitas vezes nós achamos que é um trabalho. Ser médium é um trabalho. E aí, na época lá do Cristo, era normal se cobrar para ter a comunicação com os espíritos. Só que essas questões foram revistas com a doutrina espírita. Foi mostrado que não é um trabalho qualquer, porque nós trabalhamos, nós estudamos, adquirimos determinados conhecimentos e a partir desse conhecimento nós fazemos o nosso trabalho, a nossa tarefa, em infinitas profissões. Para quê? Para ter o dinheiro para nos sustentarmos, para abrigarmos a família e a todos nós. Esse é um trabalho que é necessário para todos nós, mas é uma conquista minha, né? Sua, de todos nós que desejamos adquirir um conhecimento e exercer uma profissão. Então é um conhecimento meu que eu vou transmitir para o outro. É diferente da questão mediúnica, porque o conhecimento ou a informação não é minha, é do outro. Não existe a questão dos cantores, que a pessoa faz uma música e tem o direito autoral. Se o outro pegar aquela música e gravar e colocar como dele e ganhar o dinheiro em cima disso, existe uma penalidade, não existe aqui na Terra, para esse tipo de pessoas que exercitam a má-fé, não é isso? Ela tem que devolver, ela tem que ressarcir o direito autoral para aquela pessoa, porque ela tem que ter a autorização. Alguns cantores autorizam outros a fazer um arranjo diferente na sua música. E aí existe uma autorização daquele que é o dono da letra. Então, nós vamos ver aqui nesse capítulo que Allan Kardec, ele vem analisando essa questão da mediunidade gratuita e a questão de se cobrar. Por que não se deve cobrar? Por que nós não podemos exercer a mediunidade com pagamentos? E o pagamento pode ser uma infinidade de coisas, não somente o dinheiro, mas um agrado, um presentinho ali, um presentinho aqui. Isso também é um pagamento. É dar gratuitamente, sem interesse. Então vamos dar início. No item 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Então aqui ele já começa dizendo que a mediunidade não é uma profissão. Eu tenho a profissão de professora.
É a minha profissão, eu estudei para isso. A outra é médica, ela tem uma profissão, médica. O médium, ele não tem uma profissão, ele é um voluntário para o trabalho da caridade, em prol da humanidade. Ele de trazer as informações do plano espiritual. E detalhe, ele diz que ela pode ser fugidia, imutável, porque nós nascemos com o nosso corpo preparado para exercer a mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médiuns, em um grau maior ou menor. Mas existem irmãos que têm essa questão da mediunidade mais aflorada. Ela tem uma preparação do seu corpo para entrar em comunicação com o plano espiritual. Detalhes maiores, só estudando, aprofundando o assunto no nosso estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque em meia hora não dá para falar tudo. E aí, nós não podemos utilizar essa mediunidade achando que é minha. Porque, por exemplo, eu sou professora, eu tenho conhecimento. A qualquer momento que eu desejo exercer essa profissão, eu estou capacitada para isso. Então, eu posso chegar e dar a aula que eu adquiri aquele conhecimento, a qualquer momento. De dia, de noite, de manhã, de tardinha, a hora que eu bem entender. É diferente da mediunidade. Por quê? Esse conhecimento não é meu, são dos espíritos. E como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Eles não estão à nossa disposição para se comunicar no momento que eu desejo. E aí é o que acontece os embutes, o charlatanismo. Por quê? Aquela pessoa cobrou para dar uma comunicação e essa comunicação não vai acontecer, não acontece. Por quê? Os espíritos não estão ali para satisfazer o meu ego. Então, como não tem o irmão que vai trazer, o irmão superior para trazer a sua mensagem, outros irmãos, outros espíritos brincalhões, vão trazer, vão responder determinadas perguntas sem nenhuma substância de verdade. Então, o médium, ele está ali, ele tem o seu corpo preparado para a mediunidade, só que ele esquece que para exercer a mediunidade, eu tenho que ter me burilado, eu tenho que ter moral, a questão da moralidade, e não do ganha fácil, de passar as informações e ganhar o dinheiro fácil, porque isso aí eu estou enganando aquela pessoa. Eu vou estar dizendo uma coisa que não é dos espíritos, muitas das vezes, é da própria pessoa, e aquela pessoa sai dali acreditando naquilo que aquele irmão disse. E muitas das vezes, com o passar do tempo, ele perde essa questão da mediunidade. Ele simplesmente, os irmãos, deixam de se comunicar, porque a mediunidade está ali. Mas os espíritos, por exemplo, se aqui tivermos um irmão que tenha a mediunidade ostensiva da visão, não significa que ele esteja vendo os espíritos que estão aqui. Não necessariamente. Ele tem o dom da mediunidade, ele vê em alguns momentos os espíritos, mas nem sempre. Por quê? Porque muitas das vezes o espírito não se deixa ver. Não é apropriado. Porque já imaginaram se um médium de visão visse os espíritos 24 horas, todos os espíritos? Seria uma loucura, não é isso?
Quando a gente chega numa rua muito movimentada, o que não nos dá aflição? Um montão de gente em cima da gente? Assim seria. Então a mediunidade, ela tem uma finalidade, que é para nosso burilamento e ajudar ao próximo. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Foi o que a gente falou, a questão da profissão, que a gente se prepara para isso, aí eu posso exercer a minha profissão e cobrar pelos meus trabalhos. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, se eu cobro, os espíritos superiores, eles chegam até o médium no sentido de trazer informações de cunho geral, para que todos nós possamos nos desenvolvermos. Traz orientações. Chico trouxe todo esse cabedal de conhecimentos através das suas psicografias, mas ele nunca cobrou nada. Hoje de manhã eu estava escutando na rádio, no celular, uma entrevista de Chico, né? Aquela de 1970, e aí o rapaz, ele coloca que existiu uma situação em que o pai dele fala para Chico, já no final da vida, que ele poderia, todo mês de julho e dezembro, comprar a Loteria Federal, que ele ia fazer com que a roleta desse certo para ele. Por que ele falou isso? Porque ele achava que Chico deveria ganhar com os livros, porque eles eram muito pobres. Então ele não entendia por que Chico, escrevendo os livros que eram vendidos, ele não ganhava um tostão. E Chico tentava explicar para o pai que não era assim, porque aquela literatura não era dele, era de um mensageiro. Ele só estava sendo o carteiro daquela mensagem. Então ele não poderia, não deveria, porque seria errado, porque aquele dom foi Deus que deu a ele para que ele pudesse fazer o bem ao próximo. E aí o pai, mas olha só, você não ajuda os pobres? Então existe mais pobre do que a gente? Porque a gente sabe que Chico era muito pobre. E ele passou muitas dificuldades. Mas era o conhecimento do pai naquele momento. Ele achava que não teria nada demais. Assim como muitas pessoas ainda acham hoje em dia. Por isso Allan Kardec traz nesse capítulo a necessidade da gente entender com maior profundidade o que é a mediunidade, que não é um ganha-pão. Ah, mas eu estou desempregado. Eu vou buscar outros meios para adquirir a minha questão monetária, porque é doação. Mediunidade é doação. É dar o nosso tempo que nos sobra ou nos falta. É a nossa organização da gente se predispor a ser um voluntário para trazer a mensagem e o consolo aos irmãos necessitados, tanto encarnados como os desencarnados. Daí vem não haver no mundo um único médium
capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Então, ninguém pode garantir. Eu vou me concentrar e Bezerra de Menezes vai vir falar com vocês. Gente, não existe isso, né? Os irmãos, eles preparam a comunicação no momento certo. O telefone vai tocar de lá para cá. Eu não posso dizer que A, B ou C vai vir trazer uma comunicação. Quem sabe, quem virá trazer uma comunicação, se houver necessidade, são eles, e não eu, se no caso eu fosse um médium ostensivo. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de ti próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Então, ele está vendendo a comunicação de um espírito. É diferente quando eu ponho o preço no meu trabalho, no que eu faço, na minha profissão. Porque não é ele que está dando a comunicação, ele está garantindo que vai vir um espírito dar aquela comunicação com agrados. Não aceito dinheiro. Mas aí chega um presente, não vou me lembrar o nome do irmão, mas a história em si, ele recebeu uma ligação de um amigo e que o filho dele estava muito doente. E aí ele foi até a residência dele, o rapaz mandou uma passagem, porque morava em outro estado e tal, confiava muito nele. E ele foi, e com as reuniões mediúnicas, de passe, de ajuda, o filho dele ficou curado. E, ao retornar, um belo dia, esse rapaz chega e traz um presente para ele. E ele fala assim, mas presente? Não tem presente. Não, é só uma lembrancinha. Aí quando vai lá fora, era um carro. Aí ele vira para o rapaz e diz, você ficou contente com a ajuda que seu filho recebeu, dele ter ficado bom? Sim, fiquei muito contente, por isso eu estou trazendo o presente. Então não tire o direito de outros pais também ficarem felizes. Porque se ele aceitasse, ele estaria propenso a perder a finalidade da sua mediunidade. Porque não tinha sido ele que tinha curado o filho dele. Ele só tinha feito o papel do intermediário, trazendo os fluidos, pacificando. Ele era um médium curador. Então, o pai entendeu a situação. Então, às vezes, a gente age egoisticamente, achando que a gente tem por obrigação a agradecer aquele médium. A gente tem que agradecer a Deus, porque Deus foi que trouxe, através dos espíritos, os fluidos para que aquele irmão, dentro da necessidade, da possibilidade da cura, ele se curasse. Porque nem todos têm essa questão de ser curado, porque é uma necessidade também do espírito passar por determinadas provas. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfego degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo e pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Então, quando Moisés proíbe a comunicação com os mortos, é nesse sentido, porque na época era vasta a questão das trocas, de presente, de dinheiro, de pagamentos. Então,
Moisés, ele proíbe esse tipo de comunicação. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja o Livro dos Médiuns, no capítulo 28, e o céu e o inferno, no capítulo 11, que fala exatamente sobre essa questão do charlatanismo, né, da mediunidade vendida. Aí a gente pode se aprofundar estudando um pouco mais nesse capítulo sugerido por ele. No item 10, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Quer dizer, sempre disciplinado, quer dizer, religiosamente, disciplinadamente, não saindo daquele ritmo, da conduta que Jesus trouxe para nós, que é dar de graça o que de graça recebemos, que Deus nos deu esse dom. Então, que a gente seja vigilante, que a gente tenha sempre em mente qual a finalidade da mediunidade em cada um de nós, tá? Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa acha que foi ela que curou, porque um outro médium deu o passe, fez várias questões, mas não curou aquele indivíduo. E ele, por sua vez, ele foi e curou. E aí ele acha que ele é que curou. Mas não, gente. Não foi aquele médium que curou. O médium, ele ajudou porque ele tem uma preparação no seu organismo para ser um médium curador. E para ser um médium curador, eu tenho que ter muita moralidade. Eu tenho que ser moral. Eu tenho que seguir as orientações. Eu não posso me envaidecer. Eu não posso ser orgulhoso. Então eu preciso trabalhar esses sentimentos dentro da gente. Não só o médium curador, mas todos os médiuns. E todos nós somos médiuns. E nós, em graus diferentes, uns mais ostensivos e outros não. Mas nem por isso eu posso achar que só o médium é que precisa se burilar, que precisa trabalhar esses sentimentos da vaidade, de orgulho, né, dentro de si. Todos nós precisamos. Mas esses que estão à frente, dentro da sendo médium ostensivo, ele ainda mais tem que ser vigilante, para não cair na tentação de achar que o dinheiro é mais importante do que o amor, do que a caridade. O médico, aí ele está falando do médico da terra, o médico dá o fruto de seus estudos, feito muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então é a grande diferença que Allan Kardec vem trazer para todos nós. Ah, mas se eu curo, também sou quase um médico, né? Porque fulano vai no médico, paga X de importância pela consulta para receber um medicamento. E aí ele fica curado. Se aquela pessoa veio até mim e eu, através das minhas preces, das minhas orações, eu também ajudei aquele irmão, ele pode contribuir comigo. Nada disso, gente. Porque o médico da terra,
ele estudou, ele dispôs, ele tem aquele conhecimento. O conhecimento é dele e não do Espírito que veio. Quem assistiu o filme do Zé Arigó, né? Ele dizia lá, né, que eu não posso fazer a operação porque o Dr. Fritz não está aqui, porque quem faz é ele, não eu. Então, não era ele que estava fazendo a operação, não era ele que estava exercendo, era o Dr. Fritz. E aí, nós não devemos nunca usurpar o direito do outro, de pegar e cobrar por uma caridade que a gente se dispôs a fazer lá no plano espiritual, na nossa programação. Nós programamos utilizar da mediunidade para um resgate, para resgatar de forma mais amena os nossos erros. Porque o médium não é uma pessoa santa, é uma pessoa comprometida com várias questões e é a oportunidade que a gente tem para nos melhorarmos. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então fica muito claro que os irmãos superiores, eles vão estar do lado daqueles que têm a mediunidade em prol do outro e não para fazer uma escada social. Então que a gente possa realmente perceber que, mas eu trabalho tanto, eu não tenho como praticar a mediunidade em prol do outro. Eu teria que sair do meu trabalho para fazer isso. Nada disso. Não. Eu posso exercer no momento. Eu só tenho disponível meia hora. Essa meia hora dada de coração vai corresponder a muito tempo que eu tenha feito com interesse. Então, não é a quantidade, é a qualidade, é a forma como eu vou fazer aquela atitude de utilizar a mediunidade em prol do nosso irmão, que também pode ser encarnado ou desencarnado, porque através das reuniões mediúnicas a gente ajuda e é principalmente ajudado. Tenhamos sempre isso na nossa mente. Tudo que a gente dá com amor, nós somos os maiores beneficiados, porque tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, que a gente possa fazer uma sementeira real de amor, que possamos espalhar a boa nova que Jesus nos trouxe de forma salutar, de forma que cative o coração de cada irmão e que através da nossa mediunidade possamos levar o Evangelho de Jesus, levar os seus ensinamentos a esses corações que ainda se encontram tão fechados para a luz de Deus. Que a paz possa continuar nos envolvendo. Nós agradecemos a nossa irmã pela excelente disposição do Evangelho de nosso Jesus Cristo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, dizendo assim: Deus de infinita misericórdia e bondade, que nesse momento, Senhor, possamos, através desses amigos maiores,
receber de Ti o bálsamo refrigério para todos nós, tanto no corpo material como espiritual. Que esses fluidos, Senhor, amenize as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos tormentos espirituais. Que possamos, através desses abnegados irmãos da luz, receber, e que essa luz não se faça somente aqui nesse momento, mas em todos os lugares da Terra onde se encontram pessoas necessitando do Teu amparo, da Tua proteção. Ampara, Senhor, e proteja aqueles hospitais das crianças, dos idosos, os irmãos que estão ainda com as doenças do corpo e que, através dessa luz, possam ser amenizados um pouco os seus sofrimentos e que eles entendam a necessidade de continuar acreditando no Evangelho de Jesus, que traz o amor infinito de Deus, nosso Pai, Criador. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.